Você tá nessa luta aí para acelerar seu metabolismo e fica lendo tudo que você encontra no Google para poder ver se você gasta mais energia e evita de rebotar toda vez que você emagrece. Então você já deve ter visto 1000 termogênicos, muita coisa para você usar no pré-treino e nada tem solucionado o seu caso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar de 3 medicamentos milagrosos para ajudar você no metabolismo e evitar esse rebote, tá bom? Fica comigo até o final. Mas antes, vamos clicar aqui, dar um ok, se inscreva no canal para você ter todas as notícias mais quentinhas saindo do forno e também coloque aqui suas dúvidas, comente tudo que você quiser para você direcionar os próximos vídeos. Mande esse vídeo para todos os amigos seus que são estressados, seus parentes que estão estressados e não conseguem emagrecer por nada desse mundo, ou emagrecem e rebotam por causa do metabolismo. Hoje o que eu vou falar é muito importante. Eu vou falar sobre medicamentos para impactar no seu metabolismo. Gente, eu quero que vocês raciocinem comigo. Se o cortisol é o maior veneno para o seu metabolismo, se ele bloqueia a sua queima de gordura, diminui seu metabolismo, impede que você emagreça e também ajuda no seu rebote, porque ele causa inclusive compulsão por doces, você concorda que para melhorar o metabolismo, onde a gente tem que agir? No estresse, porque é o estresse que faz os picos reiterados de cortisol. Então, nós temos na literatura uma lista imensa de medicamentos chamados adaptógenos, que são medicamentos que auxiliam o tratamento do estresse. Mas nada desses medicamentos realmente tratam o estresse, porque o tratamento do estresse, gente, tem que ter mudança da forma como você vê o problema, tem a forma da respiração, tem a terapia cognitivo e comportamental, e isso realmente cura o seu estresse. E não tem que mexer em ambiente, nada de diminuir trabalho, diminuir estudo, né, matar seu vizinho, nada disso. É terapia cognitivo comportamental com as dicas que eu dei no vídeo anterior. Só que existem medicamentos que facilitam essa mudança sua para que você melhore o seu estresse. Esses medicamentos, eles são fitoterápicos, não tem nenhum medicamento controlado e eles têm uma ação muito interessante, principalmente na ansiedade, que é a maior causa de estresse. O primeiro medicamento que eu vou falar para vocês é o Ansiodoro. O Ansiodoro, ele é um medicamento homeopático, tá? Da antroposofia, e ele tem 3 substâncias ali que, se tivessem em grande quantidade, uma quantidade substancial, elas seriam calmantes. Mas não é assim que age a homeopatia e a antroposofia. E ali nós temos medicamentos que são dinamizados, é uma forma de fazer o medicamento que ele age muito mais forte em toda a sua parte do corpo. Eu adoro o Ansiodoro, eu passo um comprimido 3 vezes ao dia e eu tenho uma resposta maravilhosa com meus pacientes. É um dos medicamentos que eu mais utilizo quando eu estou tratando estresse. Resultado, gente, isso associado ao que eu falei no vídeo anterior, 100%. Tá? Se você estiver disponível a nunca mais ser ansioso, 100% de resultado, só fazer o que eu mando. O segundo medicamento que eu vou te falar é a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido, ela é retirada do chá verde. No chá verde nós temos L-teanina, a parte calmante do chá verde, né? Porque o chá verde tem uma parte que é excitante e a outra calmante. A L-teanina, ela tem uma ação muito interessante. Deixa eu explicar para vocês como que funciona o nosso cérebro, para vocês entenderem a ação dela. Nosso cérebro, nós temos neurotransmissores que estimulam o cérebro. E nós temos neurotransmissores que inibem o funcionamento do cérebro, desaceleram o estímulo neural. O maior excitador neural, então o principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. O principal neurotransmissor que é inibitório é o GABA. Então, a L-teanina, ela estimula a ação do GABA, então ela é calmante e desestimula a ação do glutamato, que é excitatório. Como é que ela faz isso? A L-teanina, ela entra no receptor de glutamato, então tem lá, o glutamato, ele é excitatório.
Então ela entra no receptor e ocupa aquele receptor. Então quando o glutamato vem para excitar, ali não vai conseguir agir. É muito interessante isso, gente, porque eu costumo falar para vocês que a ansiedade não é bioquímica, ela é erro de raciocínio. Então, Sarina, se a ansiedade não é bioquímica, como é que você está dando uma medicação que melhora a ansiedade? E eu vou explicar isso para vocês agora. É o seguinte, quando você começa a ter estresse, não aceitar aquilo do jeito que é, depois você vai ver lá no próximo vídeo, ficar ansioso em relação àquilo que você não pode controlar, preocupado em cima daquilo que você não tem solução, pensamentos reiterados, ruminantes, o que você está fazendo com essa atitude, com esses pensamentos? Você está hiperexcitando o seu cérebro. Então o cérebro hiperexcitado, ele tem características excitatórias. Então você fica com o cérebro mais, as ações neuronais se tornam mais rápidas. E o que você vê ali? Você fica disponível a ter mais excitação. Então quando primeiro você agiu, tendo grande quantidade de estímulo neuronal, e aí o que acontece? O glutamato, que é extremamente excitatório, ele vai ter uma hiperreatividade ali. Então, quando você usa a L-teanina, você não só estimula a ação de neurotransmissores que são calmantes, né, que eu falei, o GABA, como você desestimula, você compete com a ação do glutamato. Então, ele vai fazer uma via artificial de desaceleração do seu cérebro. Vai curar a ansiedade? Não, mas vai facilitar que você faça gestão da sua ansiedade, tá bom? Então a L-teanina é muito importante e eu uso 100 mg, normalmente eu uso 100 mg à noite. Quando a pessoa é muito ansiosa, pode ser que você precise de usar mais vezes. Eu uso assim, tá bom? E o terceiro medicamento, ele é um blend de duas substâncias. Então ele se chama Relora e ele é um blend de uma substância que chama-se Ronoquiol e outra substância que é o berberine. O Ronoquiol, ele vem da magnólia. Ele é uma substância que ele é fantástico. Por quê? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória neuronal. Ele vai desestimular a ação do NF-kappa-beta, que você não precisa saber o que é isso, e com isso ele diminui as citocinas, que é a interleucina 1, ele vai diminuir fator de necrose tumoral, que está lá nos seus neurônios. Então, quando a gente tem um perfil mais excitado do cérebro ou um perfil doentio do cérebro, nas depressões tem isso, no Parkinson tem isso. Então, toda vez que você tem uma doença neurológica, você tem um cérebro mais inflamado. Então, ele tem uma ação desinflamatória do cérebro e ele tem uma facilidade de passar da barreira hematoencefálica. Então, você usa o ronoquinol e o que vai acontecer com ele? Rapidinho, ele chega no seu cérebro e ajuda a desinflamar. Além disso, ele tem uma ação calmante mesmo, tá? Ele tem uma ação de desaceleramento neuronal. Então ele tem estímulos sobre GABA, aquilo que eu já falei da L-teanina, que são muito importantes. Mas tem uma questão que é bem importante do Ronoquiol. Ele estimula receptores endocannabinoides, que são receptores CB1, e esses receptores, eles são específicos para que você seja recuperado do estresse. Então, ele melhora o seu cérebro para recuperar do cansaço que o estresse dá. Então, e isso é uma ação ansiolítica, tá? Então, olha para você ver, ele tem 3 ações importantes para a ansiedade. E o berberine também tem essa ação anti-inflamatória neuronal e o berberine ele é muito famoso em relação ao tratamento de doenças neurológicas, tanto Parkinson, Alzheimer, depressão e ansiedade, porque ele tem uma ação ali calmante dos neurônios, tá bom? Então, como que eu uso o Relora, que é esse blend aí desses dois? Normalmente 250 a 300 miligramas por dia é suficiente. Essas 3 medicações que eu falei para vocês, gente, eu tenho conseguido tratar praticamente 100% dos meus pacientes. E se eu falar a verdade mesmo para vocês, normalmente eu uso um deles.
Nunca eu precisei usar os três. É um ou outro, tá? Então, eu começaria sempre pelo que é homeopático, que é o Ansiodoro, ok? Gente, você usando uma medicação auxiliar, coadjuvante, e fazendo tudo que eu mandei, você é capaz de se curar das doenças relacionadas ao estresse. Qual delas é a mais importante que a gente fala aqui o tempo todo? Obesidade. Você para de ter compulsão alimentar e o mais importante de tudo, você joga um extintor no cortisol. Você extingue o cortisol e você pode favorecer o seu metabolismo ficar livre. Por isso, das 10 coisas que interferem no metabolismo, a mais importante, a primeira de todas, é o estresse. Quando você usa esses 3 medicamentos que eu falei, eles são muito mais aceleradores do metabolismo do que qualquer termogênico. Ok, gente? Fique ligado, porque nós vamos falar muito ainda sobre ansiedade, estresse e como a gente pode acelerar o metabolismo dessas outras 9 formas. Até o próximo vídeo.